Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. A prisão de Joesley e Ricardo Saldi pode ser o primeiro passo para a revisão do acordo de delação da JBS, acordo considerado por muitos como generoso demais. Alexandre Garcia fala sobre isso porque os executivos não esperavam essa prisão. Executivos que são criminosos, confessos, bandidos, né, Alexandre? Bom dia. É verdade. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Chico. Pois é, o Joesley, como vimos aí, afirmando, confiante, né, naquela gravação de que não seriam presos. No fundo, ele revelava inconscientemente, né, o que achava que merecia, né, e acabaram presos. Hoje estão vindo para Brasília. O acordo foi visto como generoso, agora é visto como viciado por omissões. E os delatores entregaram o que interessava em troca do prêmio, né? Uma grande maçã, né? Esse foi o prêmio. Agora, em vez de Nova York, a prisão por pelo menos 5 dias. O acordo fora conveniente para Joesley e o irmão dele quando a Operação Carne Fraca mostrava que a lei estava chegando perto. Ao princípio de que o mais importante no acordo de colaboração é o interesse da lei, foi contraposto o interesse da maior empresa de carne do mundo, né, que por tempo foi ajudada pelo crédito barato oficial brasileiro. Agora, a casa cai. O exibicionismo, a autoconfiança, o desprezo pela justiça foram fatais. Quem propôs conceder, agora propõe retirar o acordo de alforria, porque percebeu que a troca fora desigual, né? E se sente que o ponto fora da curva volta para dentro da curva e recupera a esperança de que as investigações prossigam fortalecidas, inclusive o instrumento útil da delação premiada, até que todos os que praticaram corrupção sejam identificados e julgados, sem que paire sobre essa grande operação que é a Lava Jato a sensação de impunidade para alguns. Essa sensação amarga de impunidade é aquela que sempre esteve na origem e no estímulo de todos os tipos de crime neste país, que precisa se livrar dessa doença crônica e contagiosa. Ana Luísa, Chico? E a gente vai ficando indignado, né, Alexandre? Principalmente diante de imagens como aquelas malas e caixas de dinheiro que a gente mostrou aqui no Bom Dia Brasil. Mas essa certeza de impunidade a que se refere, Alexandre, é importante porque ela está atingindo grandes empresários que praticavam crimes e políticos que nós nunca vimos serem tocados. E o Supremo Tribunal Federal deve discutir agora qual o futuro do acordo de delação da JBS. Isso mantendo a validade das provas conseguidas até agora. Vamos a Brasília. Juliana Morrone, bom dia para você. O ministro Edson Fachin aceitou o pedido de prisão de Joesley e de Ricardo Saldi porque viu crimes em série e omissão de informações. Ana Luísa, bom dia Chico, bom dia a todos. E como a gente viu, o ministro Edson Fachin autorizou as buscas no apartamento de Marcelo Miller, que estão ocorrendo agora, e as prisões de Joesley Batista e Ricardo Saldi, por enquanto são temporárias de 5 dias, mas podem ser convertidas em prisões preventivas. Joesley e Saldi são acusados de prática sistemática de delitos, de lavagem de dinheiro e de omitir informações na delação premiada. Joesley Batista e o executivo da JIF, Ricardo Saldi, se entregaram à Polícia Federal em São Paulo no começo da tarde de ontem. O primeiro a chegar foi Saldi num carro preto. Minutos depois, Joesley chegou neste carro prata. As prisões foram comemoradas por um grupo de pessoas que soltou fogos de artifício em frente à PF. Nós apuramos que Joesley e Saldi chegaram tensos, nervosos e que durante os trâmites de custódia, Joesley chegou a ficar com os olhos marejados. Eles foram levados para celas separadas. Os advogados pediram e o Supremo Tribunal Federal autorizou que os dois só façam o exame de corpo de delito no IML de Brasília. Os delatores decidiram se apresentar às autoridades depois que a notícia sobre a decisão do ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin, de mandar prender os dois se espalhou. Embora tenha sido divulgada pelo Supremo Tribunal Federal só ontem, a decisão do ministro Fachin tinha sido tomada ainda na sexta-feira à noite.
mesmo dia em que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fez o pedido. Ao determinar as prisões, Fachin pediu que o cumprimento dos mandados ocorresse com a máxima discrição e com a menor ostensividade. A decisão das prisões era sigilosa e logo que saiu, a Procuradoria e a Polícia Federal foram informadas. A PF ficou de planejar a operação no sábado, mas como o pedido do Procurador-Geral acabou vazando e foi noticiado pela imprensa ainda na sexta, os advogados de Joesley e Saldi decidiram procurar a Polícia Federal para dizer que seus clientes iam se entregar. A ordem de prisão só chegou oficialmente à polícia no final da tarde de sábado. No mesmo dia, o procurador Rodrigo Janot se encontrou num bar em Brasília com um dos advogados de Joesley Batista, Pier Paolo Bottini. A foto foi divulgada pelo site O Antagonista. Janot disse em nota que frequenta o local rotineiramente e que não foi tratado qualquer assunto de natureza profissional. Apenas amenidades que a boa educação e cordialidade prezam entre duas pessoas que se conhecem por atuarem na área jurídica. O advogado confirmou. Diz que o encontro foi casual e rápido num local público frequentado por ambos. Ontem, o ministro Fachin tornou públicos os critérios que usou para decidir. Prender delatores por omissão de informações na delação por supostos crimes. O ministro acolheu em parte o pedido de Janot, que queria a prisão de Joesley, Saldi e do ex-procurador Marcelo Miller. A decisão reproduz trechos das suspeitas levantadas pelo Ministério Público. Janot disse que há indícios de má-fé dos colaboradores que não contaram que foram orientados pelo então procurador Marcelo Miller a manipular fatos e provas, filtrar informações e ajustar depoimentos. O ministro concordou com a prisão temporária por 5 dias de Joesley e Ricardo Saldi, mas não autorizou a prisão do ex-procurador. Sobre os delatores, o ministro viu indícios suficientes de que eles omitiram, ao formalizar o acordo, informações que estavam obrigados a prestar sobre a participação de Miller no aconselhamento deles nas negociações para a delação. E que percebe-se que a omissão tem relação, em princípio, com um aconselhamento ilegal que os delatores vinham recebendo de Miller. O ministro disse que essa atitude permite concluir que, em liberdade, os colaboradores encontrarão os mesmos estímulos para ocultar parte das provas. E, ao que tudo indica, eles entregaram provas na delação de forma parcial e seletiva. E, por isso, resta presente a indispensabilidade da prisão temporária. Fachin concluiu. Quanto a Joesley Batista e Ricardo Saldi, são múltiplos os indícios, por eles mesmos confessados, de que integram uma organização voltada à prática sistemática de delitos contra a administração pública e lavagem de dinheiro. A prisão temporária é medida que se impõe. Se surgirem fatos novos, as prisões temporárias de 5 dias poderão ser prorrogadas ou até mesmo convertidas em prisões preventivas, que não têm prazo para terminar. O ministro Fachin também decidiu sobre os benefícios que foram concedidos aos delatores. Autorizou a suspensão parcial da eficácia desses benefícios e diz que isso é necessário para que se busque, através de novas medidas, provas sobre os indícios de crimes atribuídos ao ex-procurador Marcelo Miller. O ministro reproduziu o contexto dos indícios contra o ex-procurador e os motivos pelos quais não mandou prendê-lo. O Procurador-Geral da República afirmou que a atitude de Marcelo Miller, tal como revelada no diálogo respectivo, configuraria, em tese, participação em organização criminosa, obstrução às investigações e exploração de prestígio. Em uma das conversas gravadas, no dia 17 de março, Joesley Batista e Ricardo Saldi falam sobre uma estratégia, que a intenção era usar Marcelo Miller para chegar a Janot. Eles se referem também a uma mulher chamada Fernanda, que seria a advogada Fernanda Tortman, que trabalha para a JBS. Por isso é que eu quero, nós dois, temos que estar 100% alinhados, nós dois e o Marcelo, entendeu? Para nós dois temos que operar o Marcelo direitinho para chegar no Janot e para... Eu acho, é o que eu falei para Fernanda, é o que eu falei para... Nós nunca podemos ser o primeiro, nós temos que ser o último.
Nós não podemos ser... Na decisão, o ministro Fachin reconhece evidências contra Marcelo Miller. No que diz respeito a Marcelo Miller, ainda que sejam consistentes os indícios de que pode ter praticado o delito de exploração de prestígio e até de obstrução às investigações, não há, por hora, elemento indiciário com a consistência necessária à decretação da prisão temporária de que tenha, como sustentado pela Procuradoria, sido cooptado pela organização criminosa. E diz que, para que esse crime estivesse configurado, seria necessária uma situação de estabilidade e permanência, elementos que, por enquanto, diante do pedido do Ministério Público, não se mostram presentes para qualificar o auxílio dado a Joesley e Saldi como pertinência à organização criminosa. Quando a gravação que acabou por derrubar o acordo de delação da JF foi feita, no dia 17 de março, Marcelo Miller já tinha pedido exoneração do cargo de procurador da República. O pedido foi feito no dia 23 de fevereiro. Mas a exoneração só passou a ter efeito a partir de 5 de abril. Nos últimos meses na Procuradoria, depois que saiu de Brasília, Marcelo Miller voltou para o Rio de Janeiro. Ainda em julho de 2016, foi nomeado membro auxiliar do Grupo da Lava Jato, onde permaneceu até ser exonerado. A delação de executivos da JF foi assinada em maio. Joesley Batista tinha gravado uma conversa com o presidente da República, Michel Temer, no Palácio do Jaburu, no dia 7 de março. Segundo a Procuradoria, representou o aval do presidente para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e do operador Lúcio Funaro, neste trecho. Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês. Com a delação, a imagem forte. O ex-deputado e ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, pegando uma mala de dinheiro que o Ministério Público diz ser para o presidente. Loures chegou a ser preso. E o presidente foi denunciado por corrupção passiva no exercício do cargo. Mas conseguiu maioria para barrar a denúncia na Câmara dos Deputados. Outro político gravado por Joesley foi o senador Aécio Neves, do PSDB. Ele chegou a ter um mandato suspenso no Senado após a revelação de que pediu 2 milhões a Joesley. O primo do senador, Frederico Pacheco, acionado para pegar dinheiro, foi preso. A delação da JBS citou mais de 1.800 políticos. Revelou que a empresa pagava propina até mesmo sem contrapartida, para garantir que, se precisasse de um favor no futuro, contaria com a boa vontade do político comprado. 3 meses depois de fornecer gravações que incriminam o presidente Temer e o senador Aécio, Joesley forneceu áudios que incriminam a si próprio e a Ricardo Saldi. Gravações que mostram que eles não deram tudo o que tinham contra políticos e que foram provavelmente ajudados a fazer a delação. É por essa razão que o Procurador-Geral da República pediu a rescisão do acordo e o fim dos benefícios aos delatores. O próprio acordo prevê isso. Basta o delator mentir ou omitir, total ou parcialmente, em relação a fatos ilícitos que praticou, participou ou tem conhecimento. E se ficar provado que o colaborador sonegou ou suprimiu provas que tinha em seu poder, assim como fatos ilícitos de que tivesse conhecimento, e, em seguida, o acordo determina que, em caso de rescisão por responsabilidade do colaborador, ele perderá automaticamente direito aos benefícios, permanecendo válidas todas as provas produzidas, inclusive depoimentos e documentos que tiverem sido apresentados. Para Janot, o Instituto da Delação Premiada é valioso e tem em si mecanismos de controle que impedem que colaboradores possam enganar a justiça e que ninguém está acima da lei. Qualquer pessoa que tenha descumprido a lei deverá pagar sobre isso. Não há ninguém que republicanamente esteja a salvo da aplicação da lei. O Ministério Público tem uma mãe, que é a Constituição e a lei. E sob esse manto atuamos, independentemente de quem tenha agido. Joesley e Saldi falaram sobre a prisão numa conversa gravada. Os áudios mostram como Joesley achava que tinha o poder de selar o destino dos executivos da JF nas investigações. Porque no final, a realidade é essa. Nós não vai ser preso. Nós sabemos que nós não vai.
Vão fazer tudo, menos ser preso. Presos, agora Joesley e Saldi sabem que estavam errados. No final a realidade foi outra, né? A JF divulgou uma nota em que declara que Joesley Batista e Ricardo Saldi reafirmam que não mentiram nem omitiram informações na delação premiada, que eles estão cumprindo os termos do acordo e que seguem dispostos a contribuir com a justiça. Já a defesa de Marcelo Miller declarou que repudia o que chama de conteúdo fantasioso e ofensivo de menções ao nome dele. Afirmou que o ex-procurador jamais fez jogo duplo ou agiu contra a lei e que Miller nunca atuou nas investigações relativas ao grupo JF, nem obstruiu investigações de qualquer espécie. Ana Luísa, Chico. Você viu a certeza da impunidade, né? Nesse português, nós não vai ser preso. Às vezes vai, né? Às vezes vai como... A operação no sábado, mas como o pedido do procurador-geral acabou vazando e foi noticiado pela imprensa ainda na sexta, os advogados de Joesley e Saldi decidiram procurar a Polícia Federal para dizer que seus clientes iam se entregar. A ordem de prisão só chegou oficialmente à polícia no final da tarde de sábado. No mesmo dia, o procurador Rodrigo Janot se encontrou num bar em Brasília com um dos advogados de Joesley Batista, Pier Paolo Bottini. A foto foi divulgada pelo site O Antagonista. Janot disse em nota que frequenta o local rotineiramente e que não foi tratado qualquer assunto de natureza profissional. Apenas amenidades que a boa educação e cordialidade prezam entre duas pessoas que se conhecem por atuarem na área jurídica. O advogado confirmou. Diz que o encontro foi casual e rápido num local público frequentado por ambos. Ontem, o ministro Fachin tornou públicos os critérios que usou para decidir. Prender delatores por omissão de informações na delação por supostos crimes. O ministro acolheu em parte o pedido de Janot, que queria a prisão de Joesley, Saldi e do ex-procurador Marcelo Miller. A decisão reproduz trechos das suspeitas levantadas pelo Ministério Público. Janot disse que há indícios de má-fé dos colaboradores que não contaram que foram orientados pelo então procurador Marcelo Miller a manipular fatos e provas, filtrar informações e ajustar depoimentos. O ministro concordou com a prisão temporária por 5 dias de Joesley e Ricardo Saldi, mas não autorizou a prisão do ex-procurador. Sobre os delatores, o ministro viu indícios suficientes de que eles omitiram, ao formalizar o acordo, informações que estavam obrigados a prestar sobre a participação de Miller no aconselhamento deles nas negociações para a delação. E que percebe-se que a omissão tem relação, em princípio, com um aconselhamento ilegal que os delatores vinham recebendo de Miller. O ministro disse que essa atitude permite concluir que, em liberdade, os colaboradores encontrarão os mesmos estímulos para ocultar parte das provas. E, ao que tudo indica, eles entregaram provas na delação de forma parcial e seletiva. E por isso resta presente a indispensabilidade da prisão temporária. Fachin concluiu. Quanto a Joesley Batista e Ricardo Saldi, são múltiplos os indícios, por eles mesmos confessados, de que integram uma organização voltada à prática sistemática de delitos contra a administração pública e lavagem de dinheiro. A prisão temporária é medida que se impõe. Se surgirem fatos novos, as prisões temporárias de 5 dias poderão ser prorrogadas ou até mesmo convertidas em prisões preventivas, que não têm prazo para terminar. Importante no acordo de colaboração ao interesse da lei, foi contraposto o interesse da maior empresa de carne do mundo, né, que por tempo foi ajudada pelo crédito barato oficial brasileiro. Agora, a casa cai. O exibicionismo, a autoconfiança, o desprezo pela justiça foram fatais. Quem propôs conceder, agora propõe retirar o acordo de alforria, porque percebeu que a troca fora desigual, né? E se sente que o ponto fora da curva volta para dentro da curva e recupera a esperança de que as investigações prossigam fortalecidas, inclusive o instrumento útil da delação premiada, até que todos os que praticaram corrupção sejam identificados e julgados, sem que paire sobre essa grande operação que é a Lava Jato a sensação de impunidade para alguns. Essa sensação amarga de impunidade é aquela que sempre esteve na origem
e no estímulo de todos os tipos de crime neste país, que precisa se livrar dessa doença crônica e contagiosa. Ana Luísa, Chico? E a gente vai ficando indignado, né, Alexandre? Principalmente diante de imagens como aquelas malas e caixas de dinheiro que a gente mostrou aqui no Bom Dia Brasil. Mas essa certeza de impunidade a que se refere, Alexandre, é importante porque ela está atingindo grandes empresários que praticavam crimes e políticos que nós nunca vimos serem tocados. E o Supremo Tribunal Federal deve discutir agora qual o futuro do acordo de delação da JBS. Isso mantendo a validade das provas conseguidas até agora. Vamos a Brasília. Juliana Morrone, bom dia para você. O ministro Edson Fachin aceitou o pedido de prisão de Joesley e de Ricardo Saldi porque viu crimes em série e omissão de informações. Ana Luísa, bom dia Chico, bom dia a todos. E como a gente viu, o ministro Edson Fachin autorizou as buscas no apartamento de Marcelo Miller, que estão ocorrendo agora, e as prisões de Joesley Batista e Ricardo Saldi, por enquanto, são temporárias de 5 dias, mas podem ser convertidas em prisões preventivas. Joesley e Saldi são acusados de prática sistemática de delitos, de lavagem de dinheiro e de omitir informações na delação premiada. Joesley Batista e o executivo da JIF, Ricardo Saldi, se entregaram à Polícia Federal em São Paulo no começo da tarde de ontem. O primeiro a chegar foi Saldi num carro preto. Minutos depois, Joesley chegou neste carro prata. As prisões foram comemoradas por um grupo de pessoas que soltou fogos de artifício em frente à PF. Nós apuramos que Joesley e Saldi chegaram tensos, nervosos. 17 de março, Marcelo Miller já tinha pedido exoneração do cargo de procurador da República. O pedido foi feito no dia 23 de fevereiro. Mas a exoneração só passou a ter efeito a partir de 5 de abril. Nos últimos meses na Procuradoria, depois que saiu de Brasília, Marcelo Miller voltou para o Rio de Janeiro. Ainda em julho de 2016, foi nomeado membro auxiliar do Grupo da Lava Jato, onde permaneceu até ser exonerado. A delação de executivos da JIF foi assinada em maio. Joesley Batista tinha gravado uma conversa com o presidente da República, Michel Temer, no Palácio do Jaburu, no dia 7 de março. Segundo a Procuradoria, representou o aval do presidente para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e do operador Lúcio Funaro, neste trecho. Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês. Com a delação, a imagem forte. O ex-deputado e ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, pegando uma mala de dinheiro que o Ministério Público diz ser para o presidente. Loures chegou a ser preso e o presidente foi denunciado por corrupção passiva no exercício do cargo, mas conseguiu maioria para barrar a denúncia na Câmara dos Deputados. Outro político gravado por Joesley foi o senador Aécio Neves, do PSDB. Ele chegou a ter um mandato suspenso no Senado após a revelação de que pediu 2 milhões a Joesley. O primo do senador, Frederico Pacheco, acionado para pegar dinheiro, foi preso. A delação da JBS citou mais de 1.800 políticos. Revelou que a empresa pagava propina até mesmo sem contrapartida, para garantir que, se precisasse de um favor no futuro, contaria com a boa vontade do político comprado. 3 meses depois de fornecer gravações que incriminam o presidente Temer e o senador Aécio, Joesley forneceu áudios que incriminam a si próprio e a Ricardo Saldi. Gravações que mostram que eles não deram tudo o que tinham contra políticos e que foram provavelmente ajudados a fazer a delação. É por essa razão que o Procurador-Geral da República pediu a rescisão do acordo e o fim dos benefícios aos delatores. O próprio acordo prevê isso. Basta o delator mentir ou omitir, total ou parcialmente, em relação a fatos ilícitos que praticou, participou ou tem conhecimento. E se ficar provado que o colaborador sonegou ou suprimiu provas que tinha em seu poder, assim como fatos ilícitos de que tivesse conhecimento, e, em seguida, o acordo determina que, em caso de rescisão por responsabilidade do colaborador, ele perderá automaticamente direito aos benefícios, permanecendo válidas todas as provas produzidas, inclusive depoimentos e documentos que tiverem sido apresentados. Mas ocorresse com a máxima discrição e com a menor ostensividade.
A decisão das prisões era sigilosa e logo que saiu, a Procuradoria e a Polícia Federal foram informadas. A PF ficou de planejar a operação no sábado, mas como o pedido do Procurador-Geral acabou vazando e foi noticiado pela imprensa ainda na sexta, os advogados de Joesley e Saldi decidiram procurar a Polícia Federal para dizer que seus clientes iam se entregar. A ordem de prisão só chegou oficialmente à polícia no final da tarde de sábado. No mesmo dia, o procurador Rodrigo Janot se encontrou num bar em Brasília com um dos advogados de Joesley Batista, Pier Paolo Bottini. A foto foi divulgada pelo site O Antagonista. Janot disse em nota que frequenta o local rotineiramente e que não foi tratado qualquer assunto de natureza profissional. Apenas amenidades que a boa educação e cordialidade prezam entre duas pessoas que se conhecem por atuarem na área jurídica. O advogado confirmou. Diz que o encontro foi casual e rápido num local público frequentado por ambos. Ontem, o ministro Fachin tornou públicos os critérios que usou para decidir. Prender delatores por omissão de informações na delação por supostos crimes. O ministro acolheu em parte o pedido de Janot, que queria a prisão de Joesley, Saldi e do ex-procurador Marcelo Miller. A decisão reproduz trechos das suspeitas levantadas pelo Ministério Público. Janot disse que há indícios de má-fé dos colaboradores que não contaram que foram orientados pelo então procurador Marcelo Miller a manipular fatos e provas, filtrar informações e ajustar depoimentos. O ministro concordou com a prisão temporária por 5 dias de Joesley e Ricardo Saldi, mas não autorizou a prisão do ex-procurador. Sobre os delatores, o ministro viu indícios suficientes de que eles omitiram, ao formalizar o acordo, informações que estavam obrigados a prestar sobre a participação de Miller no aconselhamento deles nas negociações para a delação. E que percebe-se que a omissão tem relação, em princípio, com um aconselhamento ilegal que os delatores vinham recebendo de Miller. O ministro disse que essa atitude permite concluir que, em liberdade, os colaboradores encontrarão os mesmos estímulos para ocultar parte das provas. E, ao que tudo indica, eles entregaram provas na delação de forma parcial e seletiva. E, por isso, resta presente a indispensabilidade da prisão temporária. Fachin concluiu. Quanto a Joesley Batista e Ricardo Saldi, são múltiplos os indícios, por eles mesmos confessados, de que integram uma organização voltada à prática sistemática de delitos contra a administração pública e lavagem